Cumprimento a todos da banca da Univesp. Meu nome é Fabiana Medeiros Pérez e eu vou apresentar a introdução da nossa pesquisa do trabalho de conclusão de curso em letras da turma TCC 440, turma 2, grupo E. Os outros participantes do trabalho são os alunos Camila Souza, Edna Gomes, Maria das Graças, Sandra Regina, Tatiane Silvestre e Valdair Pupo. A nossa apresentação ela será dividida em introdução, objetivos, justificativa, análise, metodologia e considerações finais. O título da nossa pesquisa é sobre a linguagem como bem-estar social, informação versus desinformação, fake news e seus impactos positivos e negativos na sociedade, que tem como objetivo demonstrar os impactos positivos e negativos causados pela informação ou desinformação, e esta última que ficou popularmente conhecida como fake news. Sabemos que a linguagem é o resultado das diversas interações sociais, o sistema simbólico de todos os agrupamentos humanos por excelência. De outro lado, a lógica da globalização e o fracionamento das cadeias produtivas aprofundaram as diferenças sociais. A linguagem tornou-se parte altamente relevante nesse processo de estratificação, muitas vezes mediando processos de categorização que organizam e legitimam a desigualdade. Heller, 2011. Dadas essas constatações, não queremos aqui uma investigação da linguagem em sua origem, mas entender sua função como bem-estar social. Principalmente nos últimos anos, com o advento da internet e das redes sociais, que possibilitaram uma comunicação entre milhares de pessoas ao mesmo tempo. Isso nos faz refletir como a linguagem hoje, como ferramenta de informação nos diversos veículos, conseguem atingir milhares de pessoas em apenas minutos e impactar profundamente o seu bem-estar social. Existe um crescente número de cientistas da linguagem que chamam a atenção para os diversos modos em que esta vem se tornando uma mercadoria no neoliberalismo. Apesar de entendermos que o aspecto da linguagem como mercadoria do capitalismo, principalmente dentro de uma cultura de ódio e disseminação do medo, através da fabricação de notícias falsas, geram ganhos econômicos, veremos durante a nossa apresentação e tese alguns exemplos. Na CPI da Covid-19, o senador Randolph Rodrigues pediu que fossem detalhados os valores monetários transferidos aos canais do YouTube em decorrência dos referidos vídeos e demais dados pertinentes. Em resposta, foi informado que quem mais recebeu o dinheiro por espalhar desinformação foi o jornalista Alexandre Garcia, que teve 126 vídeos tirados do ar, depois de terem rendido a ele quase 70 milhões de reais pela audiência e publicidade. Depois dele estão Gustavo Gayer, 40 milhões, Notícias Políticas, 20 milhões e 700 mil reais, Brasil Notícias, 17 milhões e 700 mil reais. Ao todo, ainda, de acordo com o noticiado pelo Globo, os usuários ganharam 45 milhões de dólares, o equivalente a 230 milhões de reais, segundo o UOL, em 2021. A desinformação sobre a Covid-19 é um fato tão grave que a Unesco, em 2020, cunhou o termo desinfodemia para definir o fenômeno. A nova desinformação sobre a Covid-19 cria confusão referente à ciência médica
com impacto imediato em todas as pessoas do planeta e em sociedades inteiras. Ela é mais tóxica, mais letal que a desinformação sobre outros assuntos. É por isso que este resumo de políticas criou o termo desinfodemia, Unesco 2020. Demonstrando que a linguagem através da informação pode ter relação direta e impactante no bem-estar social, Luiz Paulo da Moita Lopes tem realizado muitos estudos sobre a linguística aplicada na modernidade recente. Ele nos aponta vários caminhos para que a LA atue consideravelmente no contexto social. Na contemporaneidade, a referida área de estudos se vê na necessidade de reinventar a si mesma e aos modos de fazer pesquisa, buscando dar conta de investigar fenômenos variados e complexos da vida social, no quais a prática do uso concreto da linguagem desempenha um papel nuclear. Moita Lopes, em 2011. Como já comentamos, para análise, elaborou-se um questionário no qual levantamos algumas das notícias impactantes dos últimos anos e que tiveram grande repercussão nas mídias tradicionais e sociais. Essas notícias podem tanto ser verdadeiras como falsas, serão relembradas no questionário, tentando fazer com que as pessoas que estão respondendo procurem recordar o impacto pessoal da notícia e quais os sentimentos que vieram à tona durante o período noticiado. Notícias como a declaração da pandemia do coronavírus pela OMS, as vacinas contra a Covid-19 não possuem eficácia e também notícias que possivelmente trazem mais tranquilidades, como noticiado recentemente após as chuvas de grande volume na região sul do país, onde se viu uma onda de solidariedade entre pessoas de diversas partes. E para finalizar a nossa introdução, vamos falar mais um pouco sobre a linguística aplicada dentro de uma demanda mais social. Dominique Menengot sustenta que a linguística aplicada se diferencia por 3 características principais. A linguística aplicada responde a uma demanda social. A linguística aplicada faz empréstimos a diferentes domínios científicos e técnicos e a linguística aplicada é avaliada por seus resultados. A LA, dessa forma, não trabalha em um único campo de pesquisa. Ela investiga a linguagem por meio de várias áreas, tais como a psicologia, a sociologia, a filosofia, entre tantas outras. Mesmo que em seu surgimento, a LA teve grande atuação na linguística para o ensino e aprendizagem de línguas, no decorrer de sua própria história foi se encaminhando para uma configuração mais interdisciplinar, principalmente nos estudos da linguagem, que trabalha cada vez mais no meio social, como coloca Moita Lopes, 2009. Na colaboração de construção de alternativas para o sofrimento humano, esse artigo espera desenvolver um estudo cauteloso e reflexivo utilizando a LA para que as outras áreas possam estudar a linguagem não apenas a partir da perspectiva da análise discursiva, mas também entender as consequências que a linguagem pode trazer na esfera social através das notícias, como pode afetar a vida cotidiana de todos nós no âmbito social, psicológico e filosófico. O objetivo da pesquisa é analisar por meio de uma pequena amostra como a linguagem, através das mídias tradicionais e sociais e sua ciência da comunicação, das chamadas informação ou desinformação, pode afetar diretamente o bem-estar social das pessoas.
Por meio de uma pesquisa descritiva, aplicada e exploratória, pretendemos analisar, por via de um questionário, como nos últimos anos e com o advento das redes sociais, as notícias verdadeiras ou falsas podem trazer tranquilidade ou mal-estar na sociedade e na vida individual. Analisando o que propõe a linguística aplicada na sua concepção mais moderna e estudada pelo professor Moita Lopes, esperamos que esse trabalho inspire novos estudos acerca da linguagem como bem-estar social, sem deixar de se preocupar com as discussões que implica quando ela é utilizada como mercadoria e quando essa mercadoria consegue atingir milhares de pessoas simultaneamente. Eu sou a Graça e vou falar sobre a justificativa. Nosso estudo trata sobre a sociolinguística e a linguística aplicada, analisando os impactos que a linguagem pode provocar na sociedade através da divulgação de informações, sejam verdadeiras ou falsas. Nesse contexto, as fake news ocupam um lugar de destaque, afetando a coletividade. Assim, as notícias falsas podem impactar a saúde pública, pois a desinformação incentiva movimentos anti-vacina, provocando a exposição de segmentos da população a agentes patológicos de forma desprotegida. Além disso, as notícias falsas também fragilizam a democracia, influenciando os eleitores. Por fim, a desinformação também pode tornar os indivíduos mais resistentes ao conhecimento científico e mais propensos a aceitar informações que validem suas ideias preconcebidas. Logo, a propagação da desinformação pode trazer transtornos coletivos, o que justifica o seu estudo. Ademais, é fundamental analisar seu papel em veículos de comunicação. Se, por um lado, a divulgação excessiva de tragédias pode aumentar a incidência de doenças mentais, como ansiedade e depressão, por outro lado, a divulgação adequada da informação pode contribuir para o maior desenvolvimento da sociedade. Nesse sentido, analisamos como a desinformação e a informação mal utilizada prejudicam a sociedade, ao mesmo tempo em que o uso adequado da informação pode preparar o indivíduo para exercer sua cidadania de forma plena, situando-o no mundo em que vive e promovendo seu bem-estar. Dentre os inúmeros impactos negativos das fake news, podemos enumerar a destruição de reputações, assim como a polarização política, como observamos nas eleições de 2018, que refletiu em brigas e afastamento de familiares, dentre outras consequências. Outro mal que podemos enumerar, que está intimamente relacionado às fake news, é o cyberbullying, que consiste no ato de humilhar ou intimidar uma pessoa por meio das mídias digitais. De acordo com o relatório final da CPMI das fake news, o cyberbullying é potencialmente danoso, especialmente quando se trata de pessoas mais vulneráveis, podendo levar, em casos extremos, até mesmo à prática do suicídio. No contexto da pandemia de coronavírus, vimos também o crescimento do negacionismo motivado pelas fake news em relação às vacinas e à sua eficácia. Embora seja difícil mensurar, é certo que a disseminação de fake news acerca da Covid-19 e das vacinas contribuiu consideravelmente para o aumento das mortes pela doença. Por fim, mas não menos importante, relembramos o emblemático caso de Fabiane Maria de Jesus, de 33 anos, que foi brutalmente linchada por moradores de um bairro da cidade do Guarujá, após a divulgação de uma fake news veiculada pela página do Facebook chamada Guarujá Alerta, que afirmava que uma mulher estaria raptando crianças para realizar rituais de magia negra. Os moradores do bairro Morrinhos então consideraram que Fabiane seria essa mulher. Agarraram, arrastaram e agrediram brutalmente Fabiane por cerca de 2 horas. Fabiane ainda foi resgatada com vida, mas morreu 2 dias depois. Que nunca nos esqueçamos. Fake news mata. As fake news ou notícias falsas sempre existiram. Contudo, no século XXI, elas ganharam uma dimensão desproporcional. A psicologia e a sociologia tentam explicar, através do comportamento humano, por que as pessoas têm a tendência de acreditar na desinformação. A psicologia entende que o ser humano é único, com seus sentimentos e paixões
E a sociologia busca inserir o homem no seu contexto social, entendendo que ele necessita se relacionar com um grupo no qual tem afinidade. Importante perceber que uma parcela da população aceita a notícia como é dada, sem procurar verificar a veracidade da informação, disseminando-a e acreditando nela, ou porque condiz com seus sentimentos mais íntimos psicologicamente falando, ou porque sociologicamente ninguém é uma ilha e precisa, de uma forma ou de outra, passar a informação sem o crivo da razão. Assim como as fake news se espalham, as boas notícias também ganham campo, no sentido de que as ações benéficas trazem conforto e esperança para as pessoas que são beneficiadas e para aquelas que estão participando dessas ações, refletindo no bem-estar para todos. Portanto, precisamos evitar as fake news, pois elas afetam as emoções e o comportamento das pessoas de forma negativa, mesmo que as pessoas não tenham consciência disso. Nossa pesquisa se baseou em 3 obras essenciais: da aplicação da linguística aplicada em disciplinar, de Moita Lopes, Fake News e Anonimato, de Silva, e a linguagem das fake news, de Mello. Moita Lopes introduziu uma perspectiva ampla da linguística aplicada. Silva destacou os perigos da desinformação, usando o exemplo da tragédia no Guarujá. Mello se concentrou na análise do discurso das fake news durante as eleições de 2018. Para compreender o impacto da fake news, realizamos um questionário no Google Forms. Perguntamos sobre notícias impactantes e como as pessoas se sentiram. Descobrimos que mais de 50% dos participantes eram mulheres, com idades entre 18 e 49 anos e educação superior. Nossos resultados mostraram que as fake news podem gerar medo e revolta, enquanto notícias verdadeiras podem trazer esperança. Por exemplo, 41,7% sentiram medo devido ao coronavírus. 26% sentiram medo com a notícia sobre a possível ineficácia da vacina contra a Covid-19. E 76,4% relataram esperança sobre voluntários nas regiões atingidas por ciclones no Rio Grande do Sul. A linguagem é uma ferramenta poderosa que afeta o bem-estar social. Fake news podem causar mal-estar na sociedade, e é crucial promover informações precisas e responsáveis. Cumprimento a todos da banca da Univesp. Meu nome é Edna Gomes. Estou aqui para falar sobre as considerações finais do trabalho de conclusão de curso, que é o TCC. Está sendo apresentado pelo meu grupo, cujo tema é a linguagem como bem-estar social, informação versus desinformação, fake news, e seus impactos positivos e negativos na sociedade. Após a pesquisa que o grupo fez sobre o assunto, podemos concluir que a divulgação de informações através de notícias pode ter um impacto significativo na saúde da população, chegando a provocar o aumento de doenças mentais. Verificamos também que a divulgação de notícias falsas, as fake news, favorece o aumento dos casos de ansiedade e depressão, assim como os riscos de exposição a doenças físicas. A desinformação pode gerar muitos problemas sociais, que podem perdurar por décadas, colocando em risco até mesmo a democracia de um país, por exemplo, numa eleição política. Ressaltamos que, embora seja importante noticiar acontecimentos honestos, também é importante divulgar informações positivas, como maneira de estimular o bem-estar da população, gerando sentimentos como empatia, esperança e felicidade, consequentemente, melhora da saúde mental. Assim como uma notícia verídica traz esperança para quem lê, uma notícia falsa pode trazer medo, intranquilidade e acarretar problemas psicológicos, como verificamos no questionário da nossa pesquisa.